A devocional de hoje tem por tema a seguinte frase: superando a solidão com graça. Superando a solidão com graça. Você já passou por um momento de solidão? Por um momento em que você se achou abandonado, sozinho, em um período da sua vida, e isso te machucou, isso te feriu bastante? Já foi uma experiência sua a solidão? A história de André se deu da seguinte forma, a experiência da solidão. Ele era muito querido na sua comunidade. Ele era sempre o primeiro a ajudar os outros, sempre pronto, seja com palavras de encorajamento, seja com ações práticas. André estava ali, estendendo a sua mão, seu companheirismo, para ajudar. Se alguém precisava de uma mão, André estava lá. Ele visitava os doentes, aconselhava os jovens, estava sempre pronto a dar uma palavra amiga. Mas um dia, André enfrentou uma grande dificuldade em sua vida. Ele foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Ele foi levado a julgamento. André pensou que muitas pessoas viriam em sua defesa. Afinal, ele havia feito tanto por todos ao longo dos anos. Mas, para sua surpresa, quando chegou o dia do julgamento, ninguém apareceu. Nenhuma das pessoas que ele ajudou ao longo dos anos estava lá para testemunhar a seu favor. Ele se sentiu completamente abandonado. Naquela noite, sentado sozinho em sua cela, André sentiu uma mistura de tristeza e amargura que começava a invadir seu coração. Ele começou a pensar em todas as vezes que sacrificou seu tempo, esforço pelos outros. E como nessa hora que mais ele precisava, ninguém estava lá. Ninguém estava lá no momento em que ele tanto precisava, no momento de tanta dificuldade. A amargura começou a tomar conta de sua mente. E ele se perguntou: como eles puderam me abandonar assim? Mas, enquanto estava em oração, lembrou-se das palavras do apóstolo Paulo, que dizia: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. André começou a entender que Paulo, mesmo em sua profunda solidão, não permitiu que a amargura envenenasse seu coração. Ele escolheu perdoar e deixar que Deus cuidasse de sua dor.
André decidiu fazer o mesmo. Ele orou pedindo a Deus que tirasse a amargura de seu coração e o ajudasse a perdoar aqueles que não estavam lá para apoiá-lo. Com o tempo, ele sentiu a paz de Deus preencher seu coração. Ele não estava mais sozinho, pois sabia que Deus estava com ele, mesmo quando ninguém mais estava. Depois de algum tempo, a verdade sobre o crime foi revelada. Era outra pessoa, com o mesmo nome, e André foi libertado. As pessoas da comunidade começaram a voltar, pedindo desculpas por não terem estado ao seu lado. André, em vez de guardá-las no coração, disse: que isso não lhes seja contado, eu os perdoo. Que isso não lhes seja contado, eu os perdoo. Ele se tornou um exemplo ainda maior de amor e perdão, não porque sempre teve apoio, mas porque aprendeu a confiar em Deus e a não deixar a amargura enraizar em seu coração. Essa história nos lembra que, assim como André e Paulo, enfrentaremos momentos de solidão e desapontamento, mas cabe a nós escolher a graça em vez da amargura. Quando escolhemos perdoar e confiar em Deus, Ele nos enche de uma paz que supera qualquer situação. O episódio vivido, essa solidão do apóstolo Paulo, está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Paulo estava em Roma, enfrentando um julgamento, e surpreendentemente ninguém se apresentou para defendê-lo. Imagine como deve ter sido doloroso para Paulo, um líder tão respeitado e amado, perceber que estava completamente sozinho naquele momento tão difícil. O que torna esse versículo ainda mais impressionante é a resposta de Paulo à sua solidão. Ele não se entrega à amargura ou ao ressentimento, apesar de ter todos os motivos humanos para isso. Ao invés de culpar ou se ressentir daqueles que o abandonaram, ele diz: que isto não lhe seja posto em conta. Paulo escolheu a graça em vez da amargura. Ele compreendeu que a amargura só piora a solidão, corroendo o espírito e afastando ainda mais as pessoas. Paulo nos ensina que mesmo nos momentos de maior isolamento, podemos escolher a graça. Podemos optar por perdoar, por liberar a dor e a mágoa e confiar que Deus é o nosso defensor e companhia constante, não abandona, Deus não abandona.
A amargura não deve encontrar lugar em nosso coração, pois ela não apenas intensifica a solidão, mas também nos impede de experimentar a plenitude da paz que Deus deseja nos dar. Quem nunca teve uma experiência de solidão, desapontamento, esperando que aquelas pessoas que se diz amigo viessem se aproximar do momento mais delicado, o momento de drama que estávamos vivendo? Quem nunca experimentou isso? E de repente sumiu todo mundo, viraram as costas. Só foi um momento da nossa vida em que enxergávamos somente nucas, só nucas. As pessoas deram as costas. Precisamos pedir a Deus. Precisamos pedir a Deus pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso desenvolvimento espiritual, para que possamos ter essa postura que o apóstolo Paulo teve, de não deixar a amargura tomar conta do nosso coração, nos abatendo mais, piorando mais a nossa situação. Precisamos crescer espiritualmente para ter essa postura de perdoar e prosseguir, sabendo que aquele que não abandona, o Deus bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente está conosco. Está conosco. Vamos nos preparar para a oração? Senhor, nosso Deus bondoso, doce companhia, assim como Paulo, eu me volto a Ti. Eu me volto a Ti, Senhor, nos momentos de solidão. Sei que, mesmo quando todos me abandonam, Tu nunca me deixas, glórias a Deus. Ajuda-me a perdoar aqueles que não estão presentes quando mais preciso. Que eu possa escolher a graça em vez da amargura, sabendo que a amargura só aumenta a dor. Enche meu coração, ó Deus. Enche meu coração com o Teu amor e a Tua paz, e que eu encontre em Ti a companhia que meu coração anseia, deseja, e que esta oração seja a oração de cada um que está ao alcance da minha voz. Se algum destes está enfrentando solidão, a dor da solidão, se algum destes estão vivendo um momento de suas vidas que só estão encontrando nucas na sua frente, todos viraram as costas, abandonaram, que Tu esteja, ó Deus, aquecendo o coração destes com a Tua santa e bendita presença, trazendo o Teu alento, o Teu conforto, o Teu refrigério. Pois Tu és o verdadeiro amigo, sempre presente
nas tribulações. Abençoa os nossos ouvintes, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.